Dentro do processo do domínio da fala, você precisa estar muito atento e se livrar de vícios de linguagem. Os vícios de linguagem são formatos constantes na fala de quem não domina ainda, que atrapalham muito a comunicação de forma imediata. Porque durante um trecho da sua fala, você tem repetições de ações vocais que fazem com que a pessoa se desconecte da mensagem e conecte-se apenas ao seu vício de linguagem. Eu trouxe aqui alguns para você entender e talvez se identificar com parte ou maioria deles. Olha só, um grande vício de linguagem é este aqui, ó. Né? Geralmente associado a uma pergunta. Então, geralmente as pessoas fazem. Então, eu estou aqui, né, para definir com vocês estratégias que, né, fazem com que a gente cresça diariamente, né? São coisas que nós devemos nutrir todos os dias, né, para conseguir falar melhor e entender, né, os processos diários da vida, porque todos nós, né, somos responsáveis e neste caso aqui muito irresponsáveis, né, gente? Porque o né, quando ele é um vício de linguagem, ele se torna uma repetição. Na verdade, a maioria dos vícios de linguagem compõe um processo de pensamento sobre a próxima fala. Se não todos que estão aqui, que a gente vai ver, compõem essa ideia de que você não sabe a próxima fala, precisa raciocinar e completa esse raciocínio com um vício de linguagem. O né é muito constante, né? Se você se identifica com isso, comenta aqui abaixo nos comentários da nossa videoaula para que a gente vá conversando, batendo papo e entendendo. Outro grande vício é esse aqui, ó. Acompanhado de reticências. Como eu disse, todo vício de linguagem ele tem essa característica de dar a você uma possibilidade de você raciocinar sobre o seu próximo pensamento ou argumento. Então, quem usa o geralmente nós estamos conversando constantemente sobre temas muito factuais. Esses temas factuais fazem com que nós entramos em um tipo de convergência sobre pensamentos ideológicos do dia a dia. Porque todas as vezes que você compreende como o atrapalha o processo de raciocínio de quem está vendo, talvez isso te incomode, né? Você que está me vendo agora, que viu como isso acontece na fala do outro, isso talvez esteja te incomodando. E isso me incomoda muito também. É mais um vício de linguagem. Outro é esse aqui, ó. Nem precisa de nada. É o próprio que é muito parecido com o né. E aí ele entra num vício de repetição que fica chato, né? E aí eu estou dizendo aqui com muita ênfase tudo isso, mas não que você não possa usar de vez em quando um termo como esse, porque é importante que a coloquialidade, ou seja, a naturalidade da fala, como a gente fala no dia a dia, seja transposta para a nossa palestra, para o nosso raciocínio, para a nossa fala convencional durante o dia a dia. Ou seja, veja, uma vez ou outra você vai me ver, ou vai se ver, falando algum tipo de vício de linguagem desse no discurso de forma geral. Mas o erro é ter uma constância na repetição de forma que isso fique muito chato da audição e gere desconcentração na pessoa que está vendo. Então o é mais uma forma de você, assim como o e como o né, completar um raciocínio que você ainda está buscando. E é preciso falar uma coisa muito importante para você que está me assistindo nessa aula. Esse é um tema
que é de extrema importância. Toda vez que você completa com o seu raciocínio com um vício de linguagem, é porque você tenta buscar a próxima fala. E essa busca ativa da próxima fala é uma forma de defesa sua em não deixar em silêncio o processo de pensamento. Veja, o silêncio não é nada demais. Talvez você se envergonhe, inconscientemente ou conscientemente, do silêncio gerado no processo de busca da próxima argumentação. E essa vergonha se dá pelo fato de você tentar conjecturar que isto é uma ausência de domínio de fala ou uma ausência de argumentação rápida e que isso vai demonstrar insegurança para a plateia. Isso, a maioria das vezes, acontece de forma inconsciente. Mas o silêncio, gente, não é nada demais. Percebe? Que antes dessa fala, percebe, eu coloquei aqui 2 ou 3 segundos de silêncio na fala? Não é nada demais. Inclusive, o silêncio comunica. Então, enquanto ator e diretor de teatro também, de teatro e de cinema, eu costumo dirigir, inclusive, os nossos atores, o elenco que a gente está no set gravando, no palco, em que o silêncio, ele comunica através de rosto, através de olhar, através de expressão. Percebe que nessa pausa entre expressão e percebe, eu movimentei a cabeça no sentido de afirmar, reafirmar, ratificar. Então, as pausas, elas são importantes para uma compreensão do público, da audiência, e isso está conectado com o corpo, com a atividade neural e física ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com esse termo aqui, mente, que eu coloquei aqui, não com menos intencionalidade, com superintencionalidade também. Porque assim como esses 3 termos de vício de linguagem atrapalham, palavras cuja finalização, ou seja, o sufixo termina com mente, são também completudes neurais para que você encontre o próximo argumento. Vou dar exemplo. Eu conheço pessoas e acompanho algumas delas até que falam a palavra simplesmente, porque não sabe que próxima palavra falar e substitui por simplesmente. Exemplo prático. Nós estamos aqui juntos desfrutando dessa aula que tem sido simplesmente algo diferente na nossa vida. Todas as vezes que nós nos juntamos com o objetivo de aprender, nós costumamos entender que a necessidade de aprendizado é cada vez mais forte na nossa vida, porque simplesmente nós somos seres altruístas. E aí o simplesmente pega como outros termos, justamente. Eu acompanho pessoas que inclusive também tinham um vício de linguagem do justamente. O justamente está ali, na verossimilhança do simplesmente, tentando achar uma vaga para a próxima palavra, para o próximo raciocínio, quando não se sabe de uma velocidade hábil, pelo menos pelo que se pensa, de rapidez. Nem precisa ter tanta rapidez, só pensa no próximo raciocínio, faz um silêncio físico, corporal, oral e está tudo certo. Essa foi a aula sobre vícios de linguagem e espero que tenha te ajudado a entender mais um pouco sobre a necessidade de abandoná-los. Faz o seguinte, grava um vídeo seu com um tempo de expressão para você analisar se tem algum tipo de vício de linguagem desse e vai aprendendo pela visualização e admitindo pela visualização que o tem e aprendendo a se livrar dele. Porque sem ver, sem analisar, é impossível que você observe executando simplesmente. Tá? Vamos combinar? Vamos para a próxima aula.